Gente, eu vou falar sobre Idade Média. O Vini já deve estar entrando em Idade Média com vocês, mas eu vou começar logo, porque o assunto é extenso e eu quero ter paciência e calma para a gente trabalhar isso. Então tá, vamos lá. A Idade Média, na verdade, ela compreende do século V ao século XV, depois do nascimento de Cristo. A gente estudou arte grega, arte romana, e aí a gente falou ali antes do nascimento de Jesus, ou ainda quando Jesus ainda não era tão famoso. E aí, a partir do momento que o cristianismo, né, que é o que Jesus professa, começa a tomar uma quantidade boa da população, e aí todo mundo já estava já exercendo isso, aí começa a Idade Média. E aí a arte para a gente vai se chamar arte cristã medieval. Primeiro, Império Romano. Segundo, decadência do Império Romano. Então, a gente vai ter arte medieval. Primeiro momento, que é com o Império Romano, e o segundo momento, que é com a decadência dele. Na verdade, a gente vai ter arte romana, românica e arte grega. Desculpa, gótica, foi mal. E aí, então, a gente entra na Idade Média. Então, nesse momento, a gente está falando como se fosse antes da Idade Média, tá? E aí o cristianismo é o maior fio condutor dessa história até o final. Na verdade, em arte vai ser por muitos e muitos anos. Né? A gente vai perder isso no século XVIII, que a gente não vai falar tanto mais da Igreja Católica, do cristianismo em si. Então a gente começa aqui com o Império Romano. O cristianismo vai incomodar o Império Romano, porque antes, tá de boa. Só que chegou um momento que o imperador vai perdendo o poder justamente porque viam ele como um deus e agora não vem mais. Agora, quem professa o cristianismo não acende mais incenso no busto do imperador, porque não acha mais que ele é Deus, né? Que ele era um Deus. E aí, então o cristianismo fica sendo proibido e muitos são caçados. Se não me engano, Nero mandou caçar 9 vezes os cristãos. A primeira fase dessa foi a proibição, e aí nasce a arte paleocristã, que vem dessa proibição. Paleo é primitiva, cristã é de Cristo. Então, arte primitiva de Cristo. Primeira fase, os cristãos são perseguidos. Então, enquanto os romanos desenvolviam uma arte colossal, que se espalhava seu estilo por toda a Europa, parte da Ásia, os cristãos começaram a criar uma simples e simbólica e executando esse tipo de arte que eles faziam por pessoas que nem eram artistas, eram pessoas que não eram consideradas artistas e de fato não tinham técnica. O objetivo deles era desenhar dentro das catacumbas justamente para levar a palavra de Cristo. E aí, com o intuito de divulgar esses ensinamentos, surge essa arte primitiva. Os romanos testemunham o nascimento de Cristo, marcando uma nova filosofia. Com o surgimento de um novo reino espiritual, o poder romano viu-se totalmente abalado e teve início um período de perseguição, não só a Jesus, mas a todos que seguiam ele. E aí acreditavam nele como profeta. Essa perseguição marcou essa fase da história, que é a fase catacumbária. Era onde os cristãos enterravam seus mortos. Então, as catacumbas serviam para enterrar os cristãos comuns, mas os mártires também, os santos, pessoas que lutaram a favor do cristianismo e foram mortos por isso. Então, a catacumba tinha esse intuito, né? Só que aí os cultos começaram a ser feitos dentro das catacumbas. Desculpem o barulho, se chama vizinhos. Enfim, e aí os cultos começaram a ser feitos dentro dessa catacumba. As artes também foram feitas dentro da catacumba. Eles cantavam, eles oravam da forma deles. E antigamente, tá vendo? Tinha um lugar que tapava esses corpos, mas hoje tá tudo aberto. Aí, concebidos como um cemitério, as catacumbas convertem-se em lugares de reunião. Escrevi 2 vezes reunião, para os cristãos. Os túmulos eram cubículos que estavam decorados com afrescos que tomam cenas bíblicas e que reproduzem os temas do batismo, Eucaristia e ressurreição. Então, era basicamente o que a Bíblia tinha de história, né?
Eu não sei muito bem se era Novo ou Velho Testamento, não sei tão bem assim sobre, mas que o Velho Testamento eu tenho certeza, porque muitas pinturas são de tipo Arca de Noé, Bom Pastor, Filho Pródigo, essas coisas mais do Antigo Testamento. Então, por objetivo, eles começaram a fazer os seus cultos aqui embaixo, nas catacumbas, começaram a pintar só para que seus filhos, longe deles que eles divulgassem dessa forma, porque eles tinham medo do Império Romano, né? Então era só para os seus filhos continuarem professando esse tipo de religião. E aí propagava religião, modelo estético pagão. O que isso quer dizer? É que ainda vamos ter formas pintadas como os romanos faziam as suas artes antes, né? As posições das pessoas vão ser muito parecidas com as posições que eles tinham, porque era a referência que eles tinham, onde os cristãos secretamente faziam seus cultos. Então, pinturas simples encontradas nas catacumbas de Priscila, em Roma. A pintura era feita direto na parede. Quando a gente fala direto na parede, a gente chama de afresco. Mas hoje a gente tem ruínas disso, né? Nem todas ficaram intactas, porque é muita coisa. São muitos anos. Aqui é um vídeo que quem estiver na aula comigo vai ter a oportunidade de assistir. É um vídeo dentro das catacumbas, você consegue ver andando por lá. Quem não tiver, pode acessar no YouTube. Os primeiros elementos que veremos nas pinturas são a mescla da estética pagã, que é isso, a posição parecida que os cristãos pintavam, Noé, Bom Pastor, eles pintavam sempre com a referência pagã, né, dos deuses, da pintura romana, da escultura romana, porque era a referência que eles tinham. Então eles vão transplantar esses modelos pagãos para os primeiros personagens cristãos. Então a gente tem aqui o primeiro exemplo do Bom Pastor, e aí a gente tem uma escultura romana, que é Moscóforo, quase não sai. E é uma escultura romana conhecida, uma história romana conhecida, e aí o Bom Pastor é pensado na mesma posição. A história do Bom Pastor, acho que era uma ovelha que sai do rebanho, mas com o tempo ela volta. Enfim, da Bíblia sei pouco. E aí nascem alguns símbolos cristãos para os cristãos se reconhecerem, já que Nero já estava mandando matar uma galera e eles tinham que se reconhecer para continuar os cultos sem que os outros que não eram cristãos percebessem. Então a gente tem o círculo está sempre voltado para o sol, esse é o símbolo dele, e o círculo, quando ele está dentro da cruz, ele simboliza a crucificação, tá? Símbolo de peixe, o peixe simbolizava Cristo, por causa das suas iniciais. As iniciais da palavra Jesus Cristo, Deus Filho Salvador, forma em romano não, em grego, em latim, essa palavra, ictus. E ictus significava peixe. Então, eles se reconheciam através do peixe. Se eu queria te chamar para ir no meu culto, eu fazia o símbolo do peixe na areia com o pé. Se você reconhecesse, você ia se comunicar comigo. Então era assim que eles se reconheciam. E aí eu botei algumas fotos, né, dos peixes. Símbolo da pomba, eu tentei achar, gente, mas eu não achei de forma nenhuma essa pomba. Essa é uma pomba com um ramo de oliveira no bico. E aí faz alusão à Arca de Noé, né? Que quando a pomba volta, é sinal de que a Terra está próxima. O pavão é símbolo de eternidade. A âncora, salvação da firmeza da fé. A uva quer dizer o sangue de Cristo. O trigo quer dizer o pão. E é isso, são símbolos que hoje fazem até sentido pra gente, porque a nossa sociedade, a gente já nasceu numa sociedade muito cristã, assim. O mundo tem uma parcela muito grande do cristianismo ainda. Como eles tinham como referência a estética grega, então as poses e as proporções em indumentária ainda são gregas. Olha as poses, ó. A indumentária é... E aí a gente consegue perceber que as referências de fato eram Grécia e Roma pela posição, pela indumentária, gente. Indumentária é a roupa que eles usam. E as proporções, porque a gente vai ver daqui pra frente que as pinturas que vão estar dentro das igrejas, elas estão sempre com proporções diferentes dessa proporção exata da Grécia, mas eu vou falar depois, porque, tá?
A segunda fase é a chamada fase basilical, a fé cristã oficial. Então, Constantino, ele libera o cristianismo, mas o Teodósio, de fato, é quem vai tornar oficial o cristianismo como a religião do Império Romano. E aí ele assina um concílio, eu esqueci o nome agora. Esqueci o nome, mas eu vou falar na próxima também. Na próxima aula eu coloco direitinho, ainda coloco foto dessa parada que ele teve que assinar, que eu esqueci o nome. Que eu acho que é Concílio de Trento, se eu não me engano. E aí esse processo torna o catolicismo oficial. Então é isso. Ele libera em 313, Teodósio oficializa o cristianismo, e aí o cristianismo agora é do Império Romano, não. É oficial como uma religião do Império Romano. E aí eles começam a construir basílicas. Na verdade, a basílica já era um prédio multifuncional de Roma. Servia para reunião, para comércio, tudo que eles faziam era dentro da basílica. Eles pegam essa mesma arquitetura e transformam em igrejas, né? Basílicas que serviam para as reuniões cristãs. E aí eles vão sair das catacumbas para as basílicas. E aí essa é a ideia, a arquitetura da basílica. Tem uma nave central, tem duas naves laterais, lá na frente tem um altarzinho, tem uma cupulazinha. Aí a gente vê aqui de cima, ó, upside, acesso, a gente não precisa lembrar o nome disso não. Isso aqui vamos passar. A primeira igreja construída pelo Constantino se chamava Basílica Constantiniana, porque Constantino se ama. É isso. Ele transforma a cidade que se chamava Bizâncio em Constantinopla. E aí, na verdade, essa aqui é a atual Basílica de São Pedro, onde fica o Papa do Vaticano. Essa fase paleocristã, ela termina com a decadência do Império Romano. O Império Romano vai ser invadido pelos bárbaros, né? E aí, como os bárbaros não conseguem unificar seus poderes, aí cria-se o feudalismo ainda a partir desse momento. E toda a arte que a gente for ver daqui pra frente vai ser sobre a arte da Roma oriental. A ocidental, ela não vai ter uma arte específica, ela vai estar muito dividida pelos bárbaros que não conseguem unificar os poderes. Então a gente tem vários feudos com outros poderes, cada um com o seu poder. E aí a gente vai ter a Roma oriental, que vai ser tudo que a gente vai ver daqui pra frente. A gente vai ver arte bizantina, arte românica e arte gótica. E é isso, gente. Espero que tenham entendido. Beijo no coração de vocês.